Então vamos testar a guerrilha pela primeira vez. E a gente vai testar justamente aqui a cor que eu mais gostei, que é essa 12 aqui, cinza. Vamos ver se vai dar pra ser ela mesmo. Essas são as motos aqui que estão pro test ride, né? O test ride, digamos assim, uma volta na pista de Interlagos, né? Então vamos lá, de guerrilha. Já vamos ligar o painel dela aqui. Normalmente tem uma frequência diferente o painel do que é gravado na câmera. Então pode ser que não dê pra ver com clareza aí. Bom, a posição da pedaleira já em relação à Himalaia é bem diferente. A perna um pouco mais encolhida, uma posição mais street. Dá pra ver que os pés estão firmemente no chão, os dois pés. Para 1,73 m, ela tem uma altura de 780 mm, banco ao solo. Então é uma altura muito boa, bem tranquila, bem democrática para pessoas até com menos de 1,70 m. Vão conseguir pilotar ela perfeitamente. Algumas pessoas estão perguntando se o tanque é o mesmo da Himalaia. Não é, ele é um tanque diferente, tem menos capacidade do que a Himalaia. A frente aqui, a gente está vendo, é muito espartana, mas é bem de acordo com um modelo mais naked, né? Ou então uma roadster, como estão chamando, naked roadster, alguma coisa parecida com isso. No final das contas, ela é uma moto mais focada para uso urbano. Bom, 4 pessoas aqui, vão ser 2 shotgun, mais uma Himalaia, e vamos de guerrilha. Vou tentar ir atrás do instrutor aqui, que pelo menos a gente vai no limite do que ele estabelecer. E a ideia, o que é no teste aqui de Interlagos, é você seguir o instrutor. Bom, posição de pilotagem muito diferente da Himalaia, mas dá para sentir uma leveza da moto bem maior, né, do que a Himalaia. Talvez a Himalaia com aquela imponência, você sinta que ela é uma moto um pouco mais pesada até no visual. Apesar de não ser, essa é uma moto muito boa de ser pilotada. Tem os vídeos aí no canal já, mas vamos nos focar aqui na guerrilha, uma moto com essa característica naked, onde você não enxerga praticamente nada da moto a partir do seu capacete, né? Pouco enxerga aqui a base do tanque, mas é basicamente a barra de direção, o grande velocímetro. Esse painel de TFT aqui é muito bom, muito claro, né, as informações. A gente está aqui no modo em que está privilegiando a RPM, a velocidade vai aparecer aqui bem grande. É um painel muito completo, ela tem 2 modos de pilotagem, né? A Himalaia tem 3 modos. Essa aqui tem ABS de duplo canal também, porém o traseiro não é desligável, porque não tem essa vocação mais... Não tem essa vocação off-road, né? Uma vocação totalmente on-road. A gente pode ir até pelos pneus, que o negócio dela é cidade, e pilotar bem em estradas também. Ela é muito leve. Essa é a primeira sensação que passa, que você está numa moto levíssima de ser pilotada. Vamos acertar os espelhinhos e vamos entrar na pista de Interlagos. Vamos ver até onde a gente consegue acelerar. São 40 cavalinhos, 4 kg de torque, então ela tem força. A gente está aqui em segunda. Boa! Ela puxa. É um motor de 40 cavalos, aí uma faixa de cilindrada, né, e de potência de 40 cavalos muito boa. Tem surgido muitas motos, né, com 40 cavalos aí, com uma excelente capacidade em termos de potência, de desempenho. Não dá para ouvir muito o som do escapamento, então terceira. Tá muito travado aqui o circuito, tá mais travado do que no ano passado, mas vamos ver como é que ela faz curva aqui. Tem que manter mais ou menos essa distância aqui do piloto, mas o que dá para notar, bastante ágil, muito fácil de ser pilotada. Vamos curvar. Já andei com a shotgun, tem testes da shotgun também. Vamos aqui nos atentar. Olha como ela deita bastante. O instrutor está indo ali na frente. Terceira, ela tem uma retomada muito boa, embreagem deslizante, dá bastante segurança na redução de marcha. Não estamos fazendo aqui uma tocada profissional, é óbvio, mas do jeito Moto Relax aqui que a gente consegue. Ela deita muito aqui, nenhum risco de raspar nada. Ela instiga, na verdade, né? Ela tem o mesmo motor da Himalaia, mas ela instiga um pouco mais de uma pilotagem um pouco mais ágil, né? Um pouco mais agressiva, digamos assim.
Sensação muito boa de pilotar. Leveza é uma das coisas que vem de cara assim, quando você tá pilotando a Guerrilla. Ela é muito leve, dá essa sensação de que você tem uma moto muito na mão, muito fácil de ser pilotada. Equivalente a motos aí de muito menor cilindrada. Aqui eu tô sem botar o pé no chão, andando a 0 por hora. Vamos ver se vamos ter que esperar aqui, vamos bater um papo. Vamos lá, acho que agora a gente consegue acelerar. Então em segunda marcha, vamos ver se a gente chega no limite das marchas aqui. Pelo menos a gente tem 7.000 giros, vai ficar vermelho ali. Não ficou vermelho ainda. Olha a agilidade. Hoje em dia, olha como tem como tem cone quebrado aqui, o pessoal tá passando reto ali. Então tá lento hoje. Mas a experiência aqui é a gente pilotar a moto e tentar sentir um pouco do potencial dela no uso de verdade, né? As BM passando aqui. Bom, meu compromisso aqui é passar a experiência de pilotagem da Guerrilla, né? Posição de pilotagem muito boa, uma posição bem pra naked mesmo. Olha a agilidade dela. Terceira vai a 100 e poucos. Bom, sensação de pilotagem muito boa, bastante ágil, muito leve. Parece que você está numa moto de muito menor cilindrada em termos de peso. Quase que dá para recomendar essa moto aqui para iniciantes, de tão boa que ela é em termos de dirigibilidade, de ciclística. Posição de pilotagem muito boa, os braços não ficam esticados. Vou fazer uma curvinha para a direita aqui. Raridade em Interlagos. Fora da tangência certa, é claro, mas vamos nessa. Olha como deitou o instrutor, né? Acho que ele vai deitar aqui bastante. Isso é bom demais. Não posso chegar muito perto do instrutor. Passa uma sensação muito boa de pilotagem a Guerrilla. Uma das motos mais bacanas assim de nakeds que eu já testei, porque ela é muito fácil de pilotar e ela tem motor. A gente está aqui em terceira, se eu acelerar tem... freia muito bem. A embreagem deslizante funciona bem também, já testei. Contra-esterçozinho. Abre aqui para fazer a tangência ali. Cara, ela vai deixar você animado de pilotar. A gente já está entrando aqui na reta oposta com essa chicane, digamos assim. Vamos fazer uma manobra um pouco mais radical aqui. Mostra que ela é bem ágil, ela faz as manobras com bastante segurança e agilidade, nenhum problema. Esse aqui seria o ponto de maior velocidade do circuito. Bastante ágil. Mas a gente consegue deitar um pouquinho nessa curva. Quase botando a mão. Dá pra deitar muito, esse pneu aqui é muito bom. Dá pra sentir um grip assim, nenhuma sensação de insegurança. Claro que a gente tá andando numa velocidade baixa, né? Mas quando você deita a moto, você sente a moto, uma moto que é ruim, né? Dá uma mexida, dá uma balançada. Essa aqui não, firmeza total, uma moto bem firme. Vamos ver quanto ele deita, contra esse terçozinho. Fazer uma tangência meio horrível aqui, mas é o jeito que dá. Ela é muito na mão, muito na mão. Dá para recomendar essa moto aqui para iniciante com certeza, desde que a pessoa tenha um pouco de senso aí de que não pode abusar, né, nas suas primeiras voltas. Mas ela é muito dócil e quando você aperta a mão ela responde rapidamente.
tem uma boa retomada. Não, a gente não está conseguindo testar aqui como eu gostaria, com um pouco mais de aceleração. A gente dá uma arrancadinha aqui, já tem que parar, mas é o que dá para fazer. A gente tem mais que agradecer que a gente está tendo essa oportunidade aqui, né, e não reclamar tanto. Mas poderia ser um pouquinho melhor. Talvez eu consiga dar mais uma volta aí e tenha um pouco mais de sorte na próxima. Terceira marcha, terceira marcha. Bom, só também para botar os pingos nos i, né? O test ride aqui não é para pessoa dirigir esportivamente. Então é isso aqui o que dá para fazer, na verdade. Dependendo do seu grupo, então você anda muito mais devagar do que poderia. Pelo menos poderia fazer alguns trechos aqui a mais de 100 km por hora. A gente está fazendo quase tudo aqui abaixo disso, né? Mas tá bom, vamos tentar rodar de novo. Só as primeiras impressões então da Guerrilla, muito boa. Uma moto extremamente fácil. Tô até recomendando aí para pilotos iniciantes, assim que tem um pouco de prática, né? Rapidamente pode subir numa Guerrilla e se dá muito bem. Sempre dosando um pouco de potência, que é a coisa que dá um pouco de emoção, né? E os iniciantes às vezes se perdem e se acidentam em função disso. Mas ela tem ótimos freios, os mesmos freios da Himalaia, que eu já testei bastante também. Duplo canal, freio na frente, freio atrás, muito bons. Baibré. O painel aqui é muito bacana para um naked, porque você consegue enxergar ele claramente, né? Eu só não vi a velocidade que eu cheguei lá porque eu estava concentrado na hora que o instrutor aqui ia frear. Mas a moto passa uma sensação muito boa de agilidade. Você vê que ela é realmente ágil. Uma proposta muito boa. Eu gostei bastante da Guerrilla. Assim como gostei da Speed 400, mas a Guerrilla, sei lá, passou uma sensação um pouco diferente. Um pouco mais de acordo com o meu gosto. Valeu. Gostosa, né? Boa, né? Ela é gostosinha. Desempenhozinho bom, desempenho bom. Faz curva bem. Eu achei ela muito fácil de ser pilotada, né? Extremamente fácil. Parece que tá andando numa 250 assim, só que com força, né? Tem retomada. Na hora que você acelera, ela vai, responde. Ela é legal. Legal, gostei sim. Mas quero dar uma volta um pouco mais rápida, que essa aqui foi... Uma pena que... Eu vi. O ritmo é o último. Sim, eu vi. Como eu ir embora. Claro, eu sei. Se fosse só você, a hora que eu vi que você andava bem, dava pra você dar acelerar. Valeu, obrigadão. Obrigado. Muito boa a experiência com a Guerrilla. Dá pra ver que é uma moto extremamente ágil, né? Pra mim esse aqui é o modelo mais bonito, com a cor mais bonita. Tem cores aqui um pouco mais descoladas que a gente pode ver depois ali. Com uma proposta aí mais jovem, né? Essa aqui pra mim é a configuração perfeita, uma cor muito boa. Não é uma cor neutra, né? Mas é uma cor bonita para o meu gosto. Ela é extremamente leve de ser pilotada. Você se sente mais ou menos como se estivesse pilotando realmente uma moto de 250 cilindradas em termos de peso e de tipo de pilotagem. Quase dá para indicar ela como uma moto de entrada aí, provavelmente em muitos mercados ela pode ser considerada uma moto de entrada, a não ser pela potência, né? Em alguns países aí você tem uma limitação para pilotar motos de um pouco mais alta cilindrada e potência. Mas muito fácil de ser pilotada, bastante ágil. Ela tem um entre-eixos não muito curto, né? Mas você nota que quando faz as manobras ela responde rapidamente. Ela tem uma altura do banco ao solo aqui que permite, né, pilotos abaixo de 1,70 m andar com ela com segurança, né, no trânsito, onde você tem que colocar muitas vezes os pés no chão. Esses pneus aqui, pelo menos na velocidade que a gente conseguiu imprimir aqui nessa volta, atenderam muito bem, né? Claro que a gente não fez nada muito radical, né? E também eu não tenho essa perícia, né, para andar esportivamente, mas eu ando um pouquinho mais rápido do que a gente já andou.
Aqui a suspensão em Interlagos não dá para testar nada, né? Porque o piso é muito liso, é um asfalto perfeito, então não dá para saber em termos de suspensão, a não ser nos momentos em que você tem que fazer algum tipo de curva, que a suspensão aí atua, né? E é um dos momentos em que você sente a qualidade também da suspensão. A suspensão dianteira, ela não é suspensão invertida, é uma telescópica convencional, mas funciona muito bem, pelo menos, né? Quando fiz alguma curva lá, o resultado, né, disso tudo, né, desse conjunto de suspensão e ciclística em geral da moto, indica que ela é uma moto muito bem acertada, muito firme, provavelmente nenhuma chance de estimar, como algumas motos que tem problemas aí, né. Ela se coloca muito firme, né, na pilotagem, ela passa bastante segurança de que você pode ir um pouquinho além, o que é bom, né? Porque se você pega algum piloto com um pouco menos de experiência, a moto ajuda um pouco. Ela é muito fácil de ser pilotada. Uma característica que eu acho que é marcante nela é essa facilidade de pilotagem. Uma moto que não é pequena, né? Ela tem trechos grandes, dimensões de comprimento até, se você comparar com outras motos,